Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e hoje nós iremos estudar os tipos de íons. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai compartilhar o vídeo com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Nós iremos iniciar a aula de hoje relembrando a aula passada. Vamos relembrar que o átomo ele é formado por duas grandes partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo nós encontramos os nêutrons, que têm carga zero, e os prótons, que têm carga positiva. E na eletrosfera nós encontramos os elétrons, que apresentam uma carga negativa. Quando o átomo está eletricamente neutro, o número de cargas positivas, ou seja, o número de prótons, é igual ao número de cargas negativas, ou seja, os elétrons. Contudo, quando ocorrem as reações químicas, pode acontecer do átomo perder ou ganhar elétrons e formar uma espécie que não vai ser eletricamente neutra. Então, nós teremos a formação dos íons. Os íons são espécies que não são eletricamente neutras. Quando o átomo perde elétron, ele forma um cátion. O cátion é um íon positivo. Então, o átomo ele é eletricamente neutro, nós temos o número de prótons igual ao número de elétrons, só que quando ele forma um cátion, o número de prótons passa a ser maior que o número de elétrons. E a espécie apresenta uma carga positiva, porque perdeu o elétron, retirou algo que era negativo dele. Já, aqui a gente pode observar, quando o átomo perde elétron, ele fica positivo. Então nós temos aqui o átomo de sódio com o número atômico 11, número de massa 23, o número de prótons 11 e o número de elétrons 11, porque aqui o átomo está neutro, então o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Quando ele perde um elétron, ele vira íon sódio. Ele continua com o número atômico 11, ele continua com o número de massa 23, continua com o número de prótons 11, contudo, o número de elétrons passa a ser 10 porque ele perdeu um elétron. Ele tem uma carga positiva, ele virou o íon sódio. Já o ânion é um íon negativo. Então, quando o átomo ganha um elétron, ele se transforma no ânion e ele fica negativo, porque elétron é negativo. Então, nós temos o átomo, que é eletricamente neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Contudo, quando ele se transforma em um ânion, o número de prótons passa a ser menor que o número de elétrons e a espécie, né, adquire uma carga negativa. Então, nós temos aqui o exemplo flúor, número atômico 9, número de massa 19, o número de prótons 9 e o número de elétrons 9, porque o átomo está eletricamente neutro. Quando o flúor se transforma no íon fluoreto, o número de prótons, o número atômico continua sendo 9, o número de massa 19, o número de prótons continua sendo 9, contudo, o número de elétrons passa a ser 10, porque o átomo flúor ganha um elétron e se transforma no íon fluoreto. Nós temos aqui dois exemplos. Nós temos ali o íon alumínio, 3+, número atômico e número de massa. A gente tem que relembrar na representação do átomo. O número atômico ele vem embaixo, o número de massa ele vem em cima. Então, o número de massa para o íon alumínio é 27, o número atômico ele é 13. O número atômico a gente tem que lembrar que é o número de prótons, então o número de prótons também é 13. O número de elétrons ali, como ele é um íon positivo, e está indicando ali que ele está com a carga de mais 3, significa dizer que ele perdeu 3 elétrons. Se ele estivesse neutro, o número de elétrons seria igual ao número de prótons. Como o número de prótons é 13, o número de elétrons também seria 13. Mas como ele perdeu 3 elétrons, o número de elétrons é 10. E o número de nêutrons, a gente sabe que para achar o número de nêutrons basta subtrairmos o número de massa do número atômico. Então, 27 menos 13 nos dá o número de nêutrons de 14. Já para aqui o íon sulfeto, nós temos aqui o número atômico 16 e o número de massa 32. Lembrando que na representação do átomo, o número atômico ele vem abaixo e o número de massa ele vem acima. Então, o número de massa aqui é 32, o número atômico ele é 16,
Lembrando que o número atômico é o número de prótons, então o número de prótons também é 16. Se o átomo estivesse eletricamente neutro, o número de elétrons seria igual ao número de prótons. Como nós temos 16 prótons, nós teríamos 16 elétrons. Só que aqui nós temos o íon sulfeto, e ali está indicando que ele tem uma carga de -2. Significa dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele teria 16 elétrons, se ele estivesse neutro, como ele ganhou 2 elétrons, o número de elétrons dele é 18. E, por último, o número de nêutrons, que nós obtemos a partir da subtração do número de massa pelo número atômico. Então, 16 menos 32 é igual a 16. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.